Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Então estamos iniciando o segundo bimestre, né? Então vamos agora tentar conduzir o segundo bimestre de uma maneira um pouco melhor do que foi o primeiro bimestre, tá? Não desanimem, acho que os assuntos agora eles começam a ficar mais tranquilos, então a gente vai conseguir ter um rendimento maior, tá? Então, na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre mecanismos de deformação e aumento de resistência. Mas o que é isso, né? Então, a gente falou no primeiro bimestre sobre algumas características estruturais dos materiais, né, passando pelas células unitárias e cálculo de algumas características dessas células unitárias, densidade, enfim. E depois a gente falou um pouco sobre ensaio de tração, né, que por sua vez é um ensaio que fornece para a gente uma grande quantidade de características do material no que está relacionado às propriedades mecânicas do material, né? E uma das propriedades mecânicas que a gente falou foi exatamente a resistência mecânica do material, né? Então, o que era, pela definição, a resistência mecânica do material? Era a resistência que o material oferecia quando eu tentava deformar ele plasticamente, né? Então, um material de alta resistência é um material que vai se deformar pouco quando ele for solicitado, aí, quando ele receber alguma carga. E um material de baixa resistência é aquele material que deforma bastante quando ele recebe determinada carga, tá? Mas como que acontece, né, esse processo de deformação do material? Antigamente, quando não existiam aí tecnologias que possibilitavam fazer os testes dos materiais, né, os ensaios, como ensaio de tração, por exemplo, eram feitos cálculos, né? Cálculos do quê? Qual era a resistência do material? Isso era tudo calculado, né? Então, através de uma série de fórmulas, equações, era possível, né, determinar a resistência do material. Só que aí, com a evolução da tecnologia e das próprias técnicas de verificação de propriedades, em algum momento conseguiu-se ensaiar um material, né? Conseguiu-se testar um material. E aí, o que foi percebido? Que o material ele tinha uma resistência mecânica menor do que aquela resistência que era calculada, né? A teórica. Por que isso acontecia? Porque o material, na verdade, ele tem um grande número de defeitos, né? Que defeitos são esses? Ele tem vários tipos de defeitos, mas um deles, e bastante importante para a gente, são as discordâncias, né? Então, existe um tipo de defeito que é chamado de discordância. Ela é considerada um defeito linear. Por que um defeito linear? Porque o tamanho desse defeito, chamado discordância, é de uma linha, né? Tem a extensão de uma linha. Então, né, uma coisa importante da gente saber é que não existe um material perfeito, né? Existe um material que melhor se adequa à minha aplicação, mas ele sempre vai ter pontos negativos também, né? Então, não existe material perfeito. Todos eles têm, em maior ou em menor quantidade, defeitos ali. Bom, e aí o que são as discordâncias, né? Então, imagina que cada linha dessa daqui seja uma linha completa de átomos lá na estrutura do meu material. Vejam que aqui, ó, tem uma linha, esses átomos escuros aqui, tem uma linha incompleta, né? Todos eles têm 6, mas aqui faltam 3 aqui. Então, isso seria uma discordância. O material vai ter uma discordância? Não. O material ele vai ter muitas discordâncias, muitas mesmo. E como que a discordância vai influenciar nesse processo de deformação do meu material, né? Então, ó, quando eu aplico uma força no material, né, seja aqui ou seja aqui, eu vou, na verdade, ó, movimentando essa discordância. Então, se a gente olhar essas figuras todas aqui, ó, a discordância ela está aqui, aí eu aplico a força, ela anda um pouquinho para o outro lado, depois ela anda mais um pouquinho, até chegar lá no final. Quando chega lá no final, significa o quê? Que eu consegui deformar esse material um pouquinho. Então, o que a gente pode concluir disso? Que deformar o material plasticamente é movimentar esses defeitos que ele tem, né? Movimentar as discordâncias significa deformar o material, tá? A gente pode fazer algumas analogias. Então, já devem ter visto uma lagarta quando ela anda, né?
ela ergue ali uma partezinha do corpo dela, e aí se a gente ficar olhando, né, é essa partezinha que vai se movimentando, né, até a lagarta se esticar de novo. Quando a lagarta se estica, né, de novo, significa que ela conseguiu andar um pouquinho, né? Então, o deslocamento dela acontece através da movimentação desse calombinho que ela ergue aqui, né? Então, ela ergue um pouquinho do corpo, e a movimentação dessa região, né, que vai levar ela a se deslocar um pouquinho. Seria como isso daqui, né, como se isso daqui fossem as discordâncias do meu material. Quando isso movimenta, lá no final eu consigo deformar meu material um pouquinho. Outro exemplo, né, seria, imagina que você tem um tapete muito comprido e você quer movimentar esse tapete, né? Você pode arrastar o tapete, puxar? Pode, né? Mas você pode também fazer uma dobrinha no tapete e ir movimentando essa dobrinha até acabar o tapete? Pode também. Você também vai deslocar o tapete um pouquinho quando você fizer isso, tá? Essa dobrinha seria como a nossa discordância. Então, deformar o material plasticamente significa movimentar as discordâncias, tá? Então, ó, a habilidade que o metal tem para se deformar plasticamente depende da habilidade que as discordâncias têm para se movimentar. Então, se quando eu consigo movimentar a discordância eu estou deformando, qualquer coisa que impeça a movimentação de discordância está dificultando a deformação do material. Se fica mais difícil do material se deformar, significa que ele está oferecendo uma maior resistência, né? Então, como provocar um aumento de resistência? Dificultando a movimentação das discordâncias, né? Esse é o objetivo. Como que eu posso fazer isso? Pelo menos de 3 formas: reduzindo o tamanho de grão, encruando o material ou formando uma solução sólida, tá? Os materiais, antes de chegarem ao estado sólido, certamente eles passaram por uma etapa aí de solidificação, ou seja, eles saíram do estado líquido e foram para o estado sólido. Como isso acontece? Inicialmente o material está todo no estado líquido, e aí eu dou condições para ele, né? Condições de temperatura, eu vou baixando essa temperatura para que surja no interior desse líquido aí os primeiros núcleos de material sólido, né? Com o passar do tempo, esses núcleos de material sólido eles vão crescendo até que a minha solidificação ela termine, né? Quando termina, é muito comum que eu tenha o que a gente chama de grãos, né? Então eu tenho vários grãozinhos de material sólido encostados uns nos outros, tá? Então esse material aqui é um material que possui grãos formados de maneira aleatória, né? Então os grãos eles crescem de maneira aleatória, eles não crescem todos do mesmo jeito, né? Cada um cresce de um jeito e beleza, até o momento em que eles encostam uns nos outros, né? Muito bem. Então, quando eu falo de discordância e falo de grãos, né? Onde que estão as discordâncias ali nos meus grãos, né? Então, se eu fizer uma representação esquemática, imagina que eu tenho um grão desse lado e um grão desse outro lado. Aqui, ó, esses T's de cabeça para baixo são as minhas discordâncias, tá? Eu só representei elas dessa forma. Então imagina, você está aplicando uma força no seu material, como as discordâncias estão no interior do grão, enquanto elas estão no interior do grão, elas conseguem se movimentar bem, né? Ou seja, eu vou conseguir deformar meu material porque eu estou movimentando as discordâncias. Quando chega no contorno de grão, para as discordâncias se torna um problema, porque é uma barreira para ela, né? Um problema para ela, né? Algo que vai impedir a movimentação dela. Então o que acontece? Para vencer essa barreira que é o contorno de grão, o que é o contorno de grão? É o limite entre um grão e outro, né? Quando eles estão encostados, o que separa eles é um contorno de grão. Então, para ela é uma barreira, né? Então, para eu conseguir vencer essa barreira, eu preciso aumentar a força que eu estou fazendo. Ou seja, quanto mais barreiras eu tiver para a movimentação das discordâncias, mais resistente é esse material, né? Mais força eu vou ter que fazer para deformar ele, tá? Então, ó, a pergunta aqui, ó, quem é mais duro e mais resistente? O material que tem uma granulação fina ou o material que tem uma granulação grosseira, né? Então, ó, se eu olhar essas imagens todas aqui, qual deles tem a granulação mais fina? O 8, né? Refinada, que a gente fala. Por quê? São muitos grãos pequenininhos, né? E qual deles é o mais grosseiro aqui? O número 1. Eu tenho grãos maiores, né, em menor quantidade.
Vamos supor que eu tenha o mesmo material, né? Ele se apresente de duas formas. Eu tenho um corpo de prova desse material desse jeito aqui, com grãos maiores, e tenho outro corpo de prova desse material com grãos menores. Em qual das duas condições o material vai ser mais resistente? No 8, né, quando a granulação dele é fina. Por quê? Aqui, ó, eu tenho uma área total de contorno de grão muito maior do que aqui. Aqui eu tenho espação para as discordâncias se movimentarem, ó, livremente no interior dos grãos. Aqui o grão é pequenininho, então a discordância movimenta um pouquinho, já encontra uma barreira. Movimenta um pouquinho, já encontra outra barreira. Então, quanto mais fina for a estrutura, né, quanto mais fina for a granulação, aí, quanto mais refinada ela for, mais duro e mais resistente vai ser o meu material, né? E, consequentemente, menos dúctil, tá? Outro jeito de aumentar a resistência do material é formando uma liga, né, ou uma solução sólida, que a gente chama. O que é isso? Misturar dois elementos, ou mais elementos, né, mais de dois, né? Como que acontece a formação de uma liga? Ela pode ser intersticial ou ela pode ser substitucional. O que significa isso? Lembra lá, ó, os átomos estão lá nas posições deles, bonitinhos, e existem uns espaços em branco entre eles, né, uns espaços vazios ali. Vamos supor que eu tenha esse material em maior quantidade. O material em maior quantidade a gente sempre vai chamar de solvente, tá? E eu venho aqui nesse material e adicione uma quantidade pequenininha de um outro elemento, né, que é esse átomo vermelho, por exemplo. E esse átomo vermelho fique num espacinho vazio aqui, né? Isso é uma solução sólida intersticial, porque eu misturei os dois elementos e aquele elemento que eu adicionei ocupou os espacinhos vazios ali da rede cristalina, tá? Então, o átomo que está em maior quantidade é o solvente, e o átomo que eu adicionei em menor quantidade é o que a gente chama de soluto, tá? Aqui do lado, ó, nessas duas condições, o que acontece? O átomo que eu adicionei, ó, do meu soluto, ele substituiu um átomo do solvente na rede cristalina, ó. Aqui deveria ter um átomo cinza, mas foi substituído pelo átomo que eu adicionei, pelo vermelho. Aqui é a mesma coisa. O que tem em comum as três imagens? Nos três casos, ó, eu gero distorções na rede cristalina. Veja que em volta do átomo vermelhinho ali, está distorcido, né? Então essas distorções na rede cristalina vão dificultar a movimentação das minhas discordâncias. Então, quando eu formo uma liga, geralmente eu aumento a resistência do material, porque eu dificulto a movimentação das discordâncias, né? Além da questão das distorções na rede cristalina, também tem a questão de ter agora mais átomos na rede cristalina, né? Tenho mais indivíduos ali para serem vencidos pelas discordâncias. Então, é uma forma também de aumentar a resistência do material. Não esqueçam nunca dessa relação, né? Quando eu aumento a resistência, ó, a ductilidade ela diminui, né? Então, eu sempre fico de olho para achar um ponto bom entre resistência e ductilidade, porque o aumento de uma sempre leva à diminuição da outra, tá? São propriedades aí que eu não consigo ajustar as duas juntas, né? Então, sempre que eu ganho uma, eu perco na outra, tá? Um outro mecanismo de aumento de resistência é o encruamento. O que é o encruamento? A gente chama ele também de mecanismo de aumento de resistência por deformação plástica ou trabalho a frio, né? O que significa isso? Imagina que eu tenho um material e esse material, como eu disse para vocês, ele já tem uma grande quantidade de discordâncias, né? Quando eu deformo esse material, eu gero mais discordâncias, ou seja, eu vou ter tanta discordância que uma vai começar a atrapalhar a outra, né? E aí vem o aumento da resistência, porque se está difícil dela se movimentar, significa que o material ficou mais resistente, né? Um exemplo simples, imagina uma sala onde estão 3 pessoas, né? Você pede para essas pessoas se movimentarem na sala, provavelmente elas consigam, né? Uma sala de aula, né? Por exemplo. Agora você coloca 200 pessoas na mesma sala de aula, né? O mesmo tamanho de sala de aula, dificilmente essas pessoas vão conseguir se movimentar se você pedir, né? Porque uma vai atrapalhar a movimentação da outra. É a mesma ideia das discordâncias, né? Uma sala de aula, vamos colocar uma sala de aula de, sei lá, que geralmente cabe 40 alunos, né, sentados, tá bom? E aí você colocar 200 pessoas,
em pé, elas não vão provavelmente conseguir se movimentar com muita facilidade, tá? Como que eu calculo o encruamento do material? É através da porcentagem de trabalho a frio. Por que que a gente chama de trabalho a frio? Porque é a deformação que acontece à temperatura ambiente. Não significa que eu vou esfriar o meu material, significa que eu estou deformando ele sem aquecimento. Isso a gente classifica como trabalho a frio, tá? Como que eu calculo? Ó, porcentagem de trabalho a frio é a área deformada, a área inicial do material menos a área deformada dividido pela área inicial vezes 100, tá? E aí aqui na figura a gente tem, né, ó, quanto mais eu vou deformando o material, geralmente mais resistente ele vai ficando. Por quê? Eu vou gerando mais discordâncias e uma começa a atrapalhar a outra, tá? Mais uma vez a nossa relação está presente, né? Então quando eu aumento a resistência, linhas vermelha e verde, eu diminuo a ductilidade, né? A linha azul aqui. Então estou sempre buscando um ponto ótimo aí. Bom, é isso, a parte teórica é isso. Semana que vem, na nossa aula síncrona, a gente vai resolver alguns exercícios e eu vou deixar um exercício no Moodle para vocês. Observações importantes. Assistam o vídeo, né, isso é importante. Resolvam o exercício e entreguem, isso também é importante, tá? Nos vemos semana que vem. Muito obrigado pela atenção, pessoal. Até mais.